Duas dicas para te ajudar a controlar a sua pressão arterial sem precisar de medicações. E a segunda, pouca gente sabe. Olha, pessoal, esse vídeo é muito importante que você assista. Se você tem pressão alta, assista esse vídeo porque vai te ajudar muito. Inclusive, aqui eu não estou falando apenas de controlar sua pressão se você tem a pressão minimamente alta ou se você tem uma pressão mais alta e usa duas, três medicações para reduzir seus remédios. Não. Eu estou falando aqui para acontecer um verdadeiro milagre na sua pressão, fazer ela baixar bem e você, dependendo, até se livrar de todas as medicações que você utiliza. Essas dicas são preciosas e tem base científica forte. Então assista esse vídeo que vai te ajudar muito, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico e eu exerço a medicina com amor para você e para quem você ama. Olha, pessoal, quando eu estudei medicina há 15 anos atrás, 20 anos atrás, para quem não sabe, eu me formei aqui em Pernambuco, na Universidade Federal de Pernambuco. A gente aprendia que a hipertensão arterial sistêmica, que é o nome médico da pressão alta, era idiopática, ou seja, ela não tinha uma causa direta. A gente não tinha, por exemplo, assim, ó, as pessoas que têm esse problema desenvolvem pressão alta. A gente simplesmente não sabia o motivo pelo qual a pressão das pessoas subiam. E era curioso que a pressão alta costumava se manifestar, ou pelo menos aparecer, a partir dos 35, 40 anos de idade. Normalmente pessoas muito jovens não tinham. E às vezes, quando uma pessoa mais jovem tinha pressão alta, a gente ficava intrigado, porque essa pessoa tão jovem já tem pressão alta. E vários estudos foram feitos ao longo dos anos, e hoje, cada vez mais, a gente tem uma tendência de acreditar que a pressão alta é uma consequência de dois fatores. E é justamente sobre esses dois fatores que eu vou te explicar hoje. Então, são duas dicas preciosas para te ajudar a se livrar da pressão alta e até se livrar dos remédios de uma vez por toda. Mas antes, deixa eu te dar uma dica importante. Se você tem pressão alta, saiba que existe uma relação direta entre a hipertensão, que é a pressão alta, e o sobrepeso ou a obesidade. Se você está acima do peso, ou se você tem aquela barriguinha do chope ou da menopausa, mesmo tendo os braços ou as pernas finas, sendo magro ou magra no rosto, você precisa queimar gordura e você só consegue queimar gordura executando a técnica do emagrecimento. Você precisa emagrecer, que é o caminho mais eficaz, não farmacológico, ou seja, não medicamentoso, para você controlar a sua pressão arterial. Inclusive, muitos pacientes deixam de ser hipertensos quando emagrecem, então é uma grande oportunidade para você ter uma saúde melhor e reduzir a quantidade de medicações que você utiliza ou até deixar de precisar utilizar. Então, emagreça, que o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade. E para te ajudar com esse processo, eu gravei uma aula especial que você pode assistir através do link aqui na descrição desse vídeo. É uma aula sobre instintos, emoções e o emagrecimento. Ou, se você preferir, você pode entrar aqui no meu canal do YouTube e assistir aos centenas de vídeos que eu já gravei sobre emagrecimento, e eu espero que eu te ajude de alguma forma, mas vamos ao que interessa. E a primeira dica que eu vou te dar hoje é: você precisa controlar o seu peso. Sim, pessoal, tem que emagrecer, não tem para onde correr. E muitas vezes a pressão alta, ela acontece em pessoas que são aparentemente magras, mas que têm a gordura abdominal, aquela barriguinha do chope. Essa barriguinha do chope você tem que perder. Se você tem ela, você tem que emagrecer. O que é que acontece? Existe um mecanismo que faz a pressão subir a partir da liberação de uma substância chamada noradrenalina. A noradrenalina é uma espécie de hormônio que trabalha em vários pontos do corpo, que tem relação com várias funções no nosso corpo. E uma delas é fazer com que
a musculatura dos vasos sanguíneos fique mais dura e aumenta a resistência vascular periférica. Eu já te expliquei em outros vídeos como é que a pressão alta vem. É a partir do débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que é bombeado pelo coração, versus a resistência vascular periférica, que é a dureza com que os vasos sanguíneos reagem a esse sangue que está passando. Então, quanto mais os vasos estão fechados, maior a resistência vascular periférica e a pressão arterial sobe. E acontece que a pressão alta é fator de risco para várias doenças, inclusive para o infarto, para o AVC, que são as duas maiores causas de morte no mundo, e para a doença renal crônica, que é a causa da hemodiálise. Então, a hipertensão arterial é um importante fator que leva as pessoas à hemodiálise. Isso é tudo muito sério. A pressão tem que estar controlada. Acontece que o tecido gorduroso da obesidade, os adipócitos, que são as células de gordura, produzem uma substância chamada angiotensina 2. E essa substância é principalmente produzida pela gordura abdominal, a barriguinha do chope. É por isso que essa gordura abdominal é mais agressiva, ela faz mal à saúde de uma forma inclusive mais intensa do que essa outra gordura que não é abdominal, essa que a gente consegue pegar com as mãos. Então, a angiotensina 2, produzida pela gordura, faz com que a noradrenalina seja liberada no sangue e faz sua pressão subir. Se você emagrecer, você reduz a produção da angiotensina 2 e aí você consegue controlar melhor sua pressão, reverter esse quadro e talvez até se livrar dos remédios da pressão arterial. Então, é muito importante que você emagreça. Se você tem pressão alta, você precisa emagrecer. E se você tem aquela barriguinha, você já é magro, doutor, meu rosto é fininho, meus braços são finos, olha a musculatura aqui aparecendo, minhas pernas, eu só tenho essa barriguinha. Se você tem essa barriguinha, ela tem que sair. E essa barriguinha é feita de gordura. É como se fosse uma gordura localizada que você tem. Então você tem que perder. E você só perde executando a técnica do emagrecimento. São 4 passos para você emagrecer. Tem vários vídeos aqui no meu canal sobre isso. Dá uma olhada aí nas playlists. E a segunda dica? Olha, a segunda dica é muito importante. Só mais recentemente que surgiu essa ideia de que a pressão arterial também tem relação com essa outra doença. Isso é importantíssimo. É fantástico quando eu vejo o tratamento dessa outra doença e as pessoas melhorando da pressão arterial. E aí às vezes vem aquela tontura ortostática, que é a tontura que aparece quando o paciente levanta. Isso é um sinal de que a pressão está baixando. E o paciente normalmente diz assim: doutor, esse remédio que o senhor me deu está me fazendo mal, que eu estou tendo tontura. Aí eu digo: está fazendo mal? Não, está fazendo bem, porque está fazendo sua pressão baixar e você vai precisar de menos remédios da pressão arterial. E é uma doença que ainda é um pouco tabu na nossa sociedade. E muitas pessoas não admitem. É uma doença que a maioria das pessoas tem, para você ter uma ideia, pós-pandemia no Brasil, 65% das pessoas admitiam sintomas dessa doença e boa parte dessas pessoas que não admitiam tem também a doença, mas não admite. E é algo que você só sabe a importância do tratamento quando você começa a se tratar e você percebe que sua vida poderia ter sido muito mais leve, de muito maior qualidade, se você tivesse tratado essa doença. E uma das coisas que essa doença provoca é a insônia, que é a dificuldade de as pessoas dormirem. E a insônia faz com que não haja o descenso noturno da pressão arterial. E aí o paciente fica mantendo essa pressão um pouco mais alta durante o sono, porque durante o sono a pressão precisa baixar um pouco mais. E isso é sim um indicador de aumento no risco cardiovascular. Tem vários estudos sobre isso. Inclusive, é um dos critérios, é uma das fontes
de investigação que é necessária quando o paciente tem o que se chama de hipertensão arterial refratária, quando o paciente tem a pressão alta, mesmo com muitas medicações, mais de 3, você precisa investigar se o sono do paciente está bom, porque existe uma doença que é considerada hoje em dia chamada síndrome da apneia obstrutiva do sono. E se o paciente não dorme bem, aí ele pode subir a pressão e as medicações não fazerem efeito. E outra coisa importante também é que essa doença, que eu vou te dizer o nome agora, ela também provoca a liberação da noradrenalina. A noradrenalina funciona no nosso corpo também como um neurohormônio. Essa doença é a ansiedade. E quando você está com ansiedade, a noradrenalina também é liberada. Por isso que quando você tem ansiedade, o coração pode bater mais forte. Por isso que você pode ter picos hipertensivos quando você está em fúria. Por isso também que você pode ter tremores e alterações intestinais. Depois eu vou gravar mais vídeos para você sobre ansiedade e assista com carinho, porque a ansiedade está na maioria das pessoas, tá bom? Então espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo e lembre da minha dica principal de todas sempre: emagreça, que o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.